Muita gente pensava que que eu era palhaço de circo. Na verdade, quando eu entrei no circo, na época existiam os palhaços, tempo do Facilita, mas eu não migrei para essa área aí. Eu trabalhava mesmo como funcionário do circo. Eu trabalhava, por exemplo, quando eu entrei no circo, e a gente ia fazer um treinamento justamente para essa questão humorística. Mas eu era muito novo, tinha 15 anos, e eu depois desisti, saí do circo. Você não chegou a trabalhar do locutor, não, no circo? No circo, não. Eu trabalhei como funcionário mesmo de serviços gerais, como a gente pode dizer. Entendi. Aí, depois do circo, você partiu Aí, depois do circo, que durou uma temporada de menos de 6 meses, aí eu resolvi ir para a cidade de Currais Novos. Eu tinha um sonho muito grande de morar em Currais Novos, quando eu era jovem, quando eu era um adolescente, algo me chamava para Currais Novos. E eu estive lá em Currais Novos, morei lá na casa de uma senhora, que não estava mais com a minha família. Eu tinha vindo de Jucurutu, que eu nasci em Jucurutu, me criei em Caicó e de lá, a partir dos meus 14 anos, eu já comecei a viver só. Foi quando justamente eu passei essa temporada no circo. Do circo fui morar em Currais Novos, e em Currais Novos, na época da festa de Santana, chegou um parque lá chamado São José, Parque São José. Aí eu comecei a trabalhar empurrando canoa no parque, eram os balanços venezianos. Eu lembro, Corrinha. Isso, aquela aí, uma mulher, eu me lembro que uma senhora botou a filha para dar um balanço na canoa e eu levei uma porrada nas costas, lá nos balanços venezianos. Eu saí, fui trabalhar na escola de tiro ao alvo. E foi lá onde uma moça foi atirar, e no momento que eu fui tirar a seta lá, aquela... Da tabuazinha. Sim, eu fui tirar, ela acertou na palma da minha mão. E aí, nesse momento, aí eu também saí da escola de tiro. Foi quando eu comecei a descobrir que eu dava para trabalhar como locutor. Com apenas 16 anos, eu gravava minha voz num gravador, ia escutar e achava minha voz bonita, feia. A voz bonita. Eu achava minha voz feia. E o cantor nunca acha a voz bonita, nem o locutor. Ele acha que é feia. Mas o pessoal ia elogiando, e foi quando tinha um locutor do parque chamado Doquinha, que ele esteve aqui em Picuí. É vivo, mora na cidade de Acari. Parque Trairi. E ele disse, Geraldo, ele chamava Geraldo Locutor, vem cá. Meu nome era Geraldo Locutor. Vem cá, vou ensinar você a falar. Você já sabe ler, eu já sabia ler, já tinha sido feito o ensino fundamental. Então eu comecei ali, oferecendo músicas, fazendo propaganda, e encaixei. E do Parque São José, eu passei para o Parque Brasil, que era aqui de Guarabira, de um cidadão chamado Antônio Cândido. Sim. E do Parque Brasil, eu entrei no Parque Santa Rita, que é da cidade de Santa Cruz, onde eu passei 5 anos. Foi a temporada maior que eu passei, foi no Parque Santa Rita. Quando eu passei 5 anos, eu me lembro que a última festa que eu fiz foi a festa de São Sebastião, na cidade de Parelhas. E quando terminou a festa, a partir disso, em 1985, no mês de janeiro, eu disse, hoje é meu último dia como locutor de parque. Eu vou à procura de uma rádio. Vou ver se eu me encaixo numa rádio. Sim. Aí você veio para Picuí, né? Não, aí tinha um locutor em Currais Novos chamado R. Alves. Eu conheci. A gente gosta melhor a gente conversar a história bem, tudo por etapa para o pessoal entender. Então tinha um locutor no parque, lá em Currais Novos, chamado R. Alves. Ele fazia um programa na rádio Currais Novos, chamado Mensagem Musical. Aí ele disse, ele tinha me visto trabalhando no parque, ele disse, quer fazer um teste na rádio Currais Novos? Eu disse, quero. E eu fiz esse teste na rádio Currais Novos.
E não sei se fui aprovado ou se não fui, mas o cara disse, com 15 dias você volta aqui que a gente vai ver o que é que... Vai botar você na rádio. Só que quando eu voltei com 15 dias, já tinha um cara de Currais Novos que tinha feito um teste. Na época ele cantava na banda Tártaros, o nome dele me lembro, de saudosa memória, que já faleceu, era Félix Santos. Aí ele disse, rapaz, é o seguinte, você aprova, dá certo, mas tem um menino aqui em Currais Novos, que é de casa, ele canta na banda Tártaros, ele foi cantor da banda Tártaros, ele arranha o inglês um pouquinho, e a gente vai dar oportunidade a ele, que é de casa. Digo, tudo bem. Aí eu comecei, aí procurei emprego na Rádio Ouro Branco, depois fui Mas sempre levava um não. Por que eu levava um não? Porque eu vinha de parque de diversões. E parque de diversões, na época existia uma discriminação, que quem trabalhasse em parque era marginal, era ladrão, era maconheiro. Então existia essa discriminação no passado com relação a quem trabalha em circo e em parque. Por exemplo, se a gente chegasse na cidade e houvesse um roubo na cidade, primeiro quem ia ser ouvido era nós. De parque, é verdade. Para saber, não, tem esse povo de fora aí, vamos dar um baculês lá, porque pode ser que no meio, entendeu? Então existia essa discriminação e ninguém aceitava. Não, você veio da onde? Você trabalhou em qual rádio? Não, rapaz, eu não trabalhei em nenhuma rádio. Eu vim dos parques de diversões. Ah, não dá certo, não. Já discriminava. Já discriminava. Dizia, não dá certo. Então eu procurei emprego na Rádio Tapuio de Mossoró, que era do prefeito da época, me lembra, de Septo Rosado, né? Eu procurei lá, não, de Zuí Rosado era. Então eu procurei lá também, mandaram eu falar com o diretor, e na época eu me lembro que o diretor nem me recebeu, quando soube que eu era de parque, nem me recebeu, isso na época. Depois eu tentei em outras rádios, tentei em Caicó, que era a minha cidade, que na verdade eu sou filho natural de Jucurutu, mas fui criado em Caicó. Então minha documentação foi toda feita como filho natural de Caicó. Então por aí a gente começou. E para finalizar essa questão aí, que você quer saber, todo mundo quer saber, como foi que eu cheguei em Picuí? Como foi que chegou em Picuí? Qual a família que lhe acolheu aqui em Picuí? Aí em 1985, quando eu saí do parque, dessas rodadas, procurando, batia numa aposta, ela sempre levava não, nunca levava um sim, era só... Com a malinha na mão, não era a mala? Era só não existia nem mala, era uma parede de roupa. Yeah. Numa bolsa... Uma bolsinha de... Né? Umas três cuecas ou 4 somente. E eu me lembro que aí eu disse que não ia mais... Eu digo, eu não vou mais trabalhar, eu não quero mais procurar, porque aonde eu chego nas rádios eu levo não. Então eu não quero mais procurar, eu já me humilhei demais. Isso eu estava morando em Cruzeta na época. E uma menina, que eu não sei, parece que ela mora em Recife. Me lembro o nome dela, Djanira. Se você estiver me assistindo, um grande abraço para você, para sua família. E eu estava no banco da praça e ela sentou ao meu lado, né? E ela perguntou de onde eu era, eu contei minha história. Ela disse, olha, inauguraram a rádio em Picuí, que é para dar vez a essas pessoas que não têm vez. Era cenecista? Era, aí... Por que você não vai lá? Aí eu disse, eu não vou mais não quero mais não. Daqui eu vou voltar, vou inventar outra coisa. Desanimou. Trabalhar de camelô, sempre, mas graças a Deus, nunca andei na contramão. É verdade, eu conheço. De maneira alguma. Essa história de dizer que fulano anda com cicrano, foi fulano que botou no... Olha, eu trabalhava em parque, tinha gente que fumava maconha, tinha gente que... Mas nunca eu usei droga. Que a droga da época da gente era maconha. O tempo que a gente era adolescente. O tempo que era adolescente era maconha. Mas eu nunca usei, nunca quis. E graças a Deus, sempre procurei andar no caminho certo. A gente não é perfeito só Deus. Então, veja bem, aí eu disse, eu vou fazer um teste. Aí vim aqui, conheci
A Picuí. diretora era a doutora Marinês, que é do I10. Era na época, era. Conheci Patrício Borges Maracajá, que era o vice-diretor. Conheci aquela turma todinha. Tinha Fernando Guedes, tinha Francisco Araújo. Do começo da Rádio Cenecista, no começo. Isso, no começo. Aí eu cheguei, eu me lembro que o primeiro teste que eu fiz, quem era o operador de áudio era o juiz de direito aposentado, Edailton Silva. Doutor Edelto Silva. E eu me lembro que eu cheguei lá, falei, e fiquei tirando um horáriozinho no domingo, não tinha vaga, e eu fiquei por ali, Aí no teste. fazendo o teste, e no dia 1º de junho de 1985, entrou uma diretora na rádio Cenecista de Picuí chamada Altair Saboia. Era uma professora que vinha do Ceará, que foi nomeada diretora da rádio Cenecista de Picuí. Essa diretora é uma pessoa espetacular, já faleceu, acredito que está no reino da glória, porque foi um anjo que apareceu na minha vida. Primeiro, o doutor Felipe me conheceu e disse, faça o teste com o menino aí, se ele der certo, encaixe ele na rádio. E a diretora, foi uma ordem, faça o teste com o menino, se ele der certo, encaixe ele na rádio. E aí eu fiz o teste, fiquei fazendo um programa no domingo, passei, aí teve a diretora Marinês, depois da doutora Marinês foi Fenelon Luiz, depois de Fenelon Luiz foi Dona Altair Saboia. Aí eu assinei minha carteira como radialista no dia 1º de junho de 1985, onde passei quase 15 anos. E quando chegou em Picuí, quem era a família que você conheceu em Picuí? A primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei em Picuí foi Marizardo. Marizardo Motopeças. Sei, Marisol. O irmão dele era diretor de uma loja de imóveis chamada A Sertaneja. É, verdade. E eu conheci Marizardo, ele me levou na rádio, você sabe, o pessoal dos Matias A gente é um muito povo bom. maravilhoso. Ele me levou, aquelas brincadeiras dele. Então, Marizardo foi a primeira pessoa que eu conheci em Picuí que me deu aquela força. Não, vou levar você na rádio agora, você vai conhecer, não sei quem vai É, com conhecer. aquela aquele. brincadeira dele. Né? Bom, aí eu fui, foi onde eu cheguei. E depois tinha um problema que eu não tinha onde fazer refeições. Tinha vez que eu ia almoçar, eu almoçava na casa de Alberto Araújo, lá com Dona Aurora. Já tive de almoçar na casa de Risadinha, palhaço. E Marisete, de artista. Aí certo dia eu conheci a artista e a artista disse, não, a partir de hoje você vai almoçar, tomar café e jantar lá em casa. Família muito gente boa. E eu ia com Edna, Dona que Maria. trabalhava na rádio, e a gente ia pra lá e lá eu tomava café, almoçava e jantava. Quando assinaram minha carteira, eu digo, pronto, agora eu vou me virar, porque eu já sou contratado da rádio. Ele disse, vai porque quer, mas se quiser, você vai caducar aqui dentro de casa, mas nós aqui. Dona Marisete, artista. E isso é um povo maravilhoso, que eu considero, eu tenho o maior respeito àquela família. Artista é uma figura que ensinou muita gente aqui no ramo de mecânico. Tá assistindo a gente. Louquinha de Gabriel. Todo Yeah. mundo. Aquele povo ali é Assistindo a nota gente. 10. Aquele Gabi. povo ali, Gabi eu Tete. tiro o chapéu É verdade. para esse pessoal. Pessoal. Meu amigo Alberto Araújo também almoçava lá, teve de fazer refeições na casa dele. Muita gente aqui me apoiou, porque o povo de Picuí é um povo muito hospitaleiro, é um povo que gosta de ajudar. Na rádio. Gente ruim tem em todo canto. E eu acredito que a maioria aqui de Picuí é tudo gente boa. Ei, Geraldo, Geraldo, qual o programa olha de... aí, Dé. Antes de com o segundo bloco, tem um ouvinte aí, né, Francisco? Ouvinte aí, né? Internauta, tem internauta aí, na, o áudio. na linha. Internauta. Aqui é tudo ao vivo, aí. O produtor. Bota aí o áudio do diretor e secretário de esporte aí da Silvânia. Dé e a todos os convidados. Boa noite. Minha pergunta Dé e a todos os convidados. Minha pergunta é para o nosso amigo Geraldo Batista. Geraldo, eu sei da história, mas conte por que surgiu o personagem Coroné Batista. Muita gente ainda não sabe. Aquele abraço, sucesso aí ao amigo Andrei
ao amigo Dé e a todos do podcast. Obrigado aí, Meu amigo da Silvano, muito obrigado pela sua participação aqui, agradecendo. Essa questão de Coronel Batista é uma história interessante. Desde pequeno que eu era muito fã de Coronel Ludogero. Coronel Ludogero, um personagem pernambucano de Caruaru, que tinha Coronel Ludogero, o casamento de Filomena, que ele trouxe o disquite. Humorista, né? E ele, eu me lembro que ele dizia, ele fazia mais ou menos assim, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Aí o povo batia palma, né? Passava lá e dizia, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Eu nunca pensei de encontrar tanto puxa-saco aqui. Aí o tropa disse, que é isso, seu coronel? Que é isso? Ele disse, pois é, tropa, depois de ser pagado um cachê, o negócio só pode funcionar. Então isso eu comecei a assistir o Coronel Ludogero, e como eu já gostava do Coronel Ludogero, que na época ele morreu em 64, vítima de uma queda de avião. Morreu a equipe todinha. Mas os sucessos dele continuaram e eu passei imitar. Não, aí quando eu cheguei na rádio, aí Alberto Araújo era o locutor do Forró do Poeirão. Daí se lembra muito bem. Eu lembro da rádio. E Alberto Araújo saiu da rádio. E ficou aquele espaço. Aí o diretor me chamou, eu me lembro, na época o diretor Toninho me Dani. chamou e disse, Toninho. Disse, bom, Alberto... Não, Toninho ainda não era o diretor, Toninho entrou logo depois. Disse, não, aqui tem um problema, a gente vai contratar outro forrozeiro. Você não quer pegar não? Eu digo, pego, eu faço, eu gosto de desafio. Aí foi quando eu fiz o programa, aí eu criei o personagem Coronel Batista. Eu dizia, epa, meus compadres, minhas comadres, tá começando agora o Forró do Poeirão, e dava uma chocalhada, e tal, e a gente caiu na graça do povo, e eu fiz tanto sucesso na época, que o pessoal ia visitar a rádio para conhecer o Coronel Batista, os locutores, e na época eu me lembro que eu estava com 3 anos de casado, e eu recebi um convite para eu ir fazer um teste numa rádio em São Paulo, com o personagem Coronel Batista. E eu não quis porque eu tinha... as coisas quando não tem de acontecer. Eu não quis, que eu tinha casado recentemente, aí eu fiquei por aqui. Trabalhei quase 15 anos na Rádio Cenecista. Aí ficou Coronel Batista. Coronel. Qual foi o programa de mais audiência que você fez na Rádio Cenecista? Indiscutivelmente, sem medo de errar, o maior programa de audiência que eu fiz na Rádio Cenecista de Picuí, eu tinha ainda essas cartas guardadas, com quase 20 mil cartas, foi o programa Forró do Poeirão. Não teve outro. Foi Forró do Poeirão. O pessoal às vezes pergunta, Geraldo, por que você, com o avanço da internet aí, por que você não cria um programa aí, o Forró do Coronel, na internet e tal? Mas aí a gente, não, é uma coisa que a gente pode estudar, né, para depois. E tá fazendo falta, sempre o pessoal cobra. Forró do Poeirão. Realmente a gente se animava muito.